O coração de pedra dá lugar, de repente, a um coração que é mudado por um coração de carne. A blindagem do entendimento é toda pervadida e a luz da compreensão subitamente nasce. Como uma das coisas lindas desse grupo, são todos meus discípulos aqui, estão todos assistindo agora mesmo conosco essa exposição, com muita alegria no coração, é que todos têm a mesma história para contar, de como andaram completamente bloqueados, vedados, fechados, emudecidos, ensurdecidos, cegados, empedernidos. Mas, milagrosamente, um dia o véu foi tirado e os olhos deles viram, os ouvidos foram abertos e eles entenderam, o coração foi despetrificado e eles discerniram. Esse é o milagre que a palavra opera e está operando aqui agora. Expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiraram, dizendo, jamais se viu tal coisa. Mas os fariseus, aqueles religiosos fanáticos, que viram todos os milagres, as ressurreições, as compaixões, os carinhos, o amor, a ternura de Cristo Jesus espalhados o tempo todo, tanto mais quanto Jesus trazia o melaço do reino dos céus bem para a cara de todo mundo, mais eles o odiavam. Quanto mais a doçura de Cristo se manifestava, mais o ódio deles se tornava quanto mais. Então, os fariseus murmuravam. E olha o que esses caras murmuravam, eu vou falar depois muito sobre isso. Muito! Hoje é só para concluir, mas eu vou falar muito para vocês que vão acompanhar. Os fariseus, que é o grupo mais religioso que Israel já produziu no passado, no presente, eles estão presentes lá até hoje, eles são os animadores políticos do genocídio em Gaza, são os fariseus, mais do que todos. O Netanyahu é um fariseu, é da seita dos fariseus, com a nomenclatura contemporânea, que eles já não se auto-intitulam de fariseus, mas é o mesmo espírito, as mesmas práticas que mataram Jesus e todos os profetas. Então, murmuravam, dizendo essa blasfêmia acerca de Jesus, está me prestando atenção. Olha só como é que o religioso, em nome da sua piedade religiosa, é capaz de falar as maiores barbaridades quando o diabo cega o entendimento e impede o discernimento. Olha o que os caras disseram, com murmuração babante e raivosa. É pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Esse Jesus aí está assim com Satanás. Como eu, que sou só uma porcariazinha, sou chamado de anticristo. Quando, às vezes, num podcast eu conto milagres que Deus já fez aos borbotões através da minha vida, eu vejo, às vezes, comentários dizendo é tudo pelo poder do diabo que eles fazem. É tudo gente de igreja. É tudo fariseu de igreja, murmurando, dizendo é pelo maioral dos demônios que ele expele essas forças malignas e dá uma profunda tristeza no coração, porque coloca essas pessoas num lugar pior do que o dos demônios. Porque o demônio é demônio. Agora, esse aqui já foi um ser humano que, pelo moralismo, pelo fanatismo, pelo culto de si mesmo, pela justiça própria, pela soberba, pela exacerbação da persona criada em estado de oferecimento de divinização virtuosa para ser praticamente adorada como ente superior pelos marginais, pobres, infelizes,
da vida, esses seres malignos são piores que os demônios. São os humanos que se tornam esses diabos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês para eu concluir. O diabo humano, ou humano-diabo, é pior do que o diabo-diabo. O diabo humano, o demônio humano, o humano que se torna um demônio do próximo, da vida, que pensa com categorias de demônio na vida, é pior do que o demônio espiritual, do que os diabos ou as entidades de qualquer outra dimensão ou natureza. Não tem nada pior do que o conluio do casamento de um humano com o diabo que se funda com ele. Esse não cai, não estribucha, não tem crise, não tem mais nada, ele vira um com a treva. É o estado mais horroroso, é quando um ser humano se torna um com a treva. E vocês estão aí seguindo um monte de gente na internet que eu olho e eu discerno como eles se tornaram um com a treva. São os grandes blasfemos, os grandes ateus, os grandes malignos, os grandes despudorados, os grandes endemoninhados que expulsam demônios do time deles, porque Satanás não se divide contra Satanás, eles fazem conluios entre eles e vocês seguem a loucura. E murmuram contra a verdade, e pecam contra a verdade o tempo todo. Mas hoje, eu vou deixar você apenas com essa pergunta. Que história é essa? De é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Eu terei a ocasião de falar com você sobre isso e mostrar como essa é uma zona de perigo extraordinária na qual muita gente bota o pé. E muita gente anda nesse caminho de blasfêmia, de murmuração, de endemoninhamento de santos, homens e mulheres lindos, cheios de amor, que servem a Deus com o coração cheio de piedade, mas o fanatismo religioso que produz uma mente farisaica é capaz de atribuir a eles poderes espirituais demoníacos em todo o bem que realizam. Você está me entendendo? Eu vou parar por aqui e quero que você esteja comigo amanhã. Por enquanto, eu te entrego, Jesus, essa palavra dita. Peço que ela gere as conclusões necessárias ao dia de hoje, para o entendimento e para a compreensão daqueles que estão aqui com avidez espiritual, querendo compreender, dilatar, aprofundar, enraizar, crescer em sabedoria, em discernimento, em graça, em luz, diante de Deus e de poder no Espírito Santo, diante de Deus e dos homens. É o que eu te peço, em teu nome. Amém e amém.